O técnico Roger Machado pode rasgar um pouco as suas próprias tendências, porque ele tem jogadores preferidos, pelo menos aparenta nesta trajetória atual no tricolor gaúcho. Nós vamos falar sobre os preferidos e aqueles que ele não costuma muito utilizar, mas também vamos comparar aquilo que ele vem fazendo com aquilo que ele fará diante do Criciúma. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos das escolhas do técnico Roger, os favoritos do treinador. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte do A Dupla. Vamos falar daquilo que o técnico Roger costuma fazer? Todo treinador tem os seus favoritos, não adianta, né? Quem já não ouviu falar das ovelhinhas de Tite, do bruxo do Felipão e aquelas histórias que nós vamos entrando ali já, né, num campo de brincadeira do futebol, de folclore, mas é natural, todo treinador tem o seu jogador favorito ou os seus jogadores favoritos. Não por um critério de afinidade, não necessariamente isso, mas por um critério tático, de encaixe no esquema. E o técnico Roger Machado, ele está também, neste momento, demonstrando que possui aqueles da sua preferência e aqueles que não estão tão adaptados ou que não estão tão envolvidos, digamos assim, no projeto. E os números mostram isso. Eu acompanhava uma matéria no Portal do Gremista e eles fizeram um levantamento a respeito dos jogadores já utilizados pelo técnico Roger Machado. E o Roger, desse atual grupo do Grêmio, utilizou 31 jogadores desde que assumiu o tricolor gaúcho. E aqui eu acho válido nós colocarmos que o Roger Machado ele tem um determinado grupo que ele considera aqueles jogadores, né, digamos assim, de grande importância. Diego Souza, por exemplo, não aparece nesse grupo de atletas mais utilizados, mas ele está incluso no grupo de jogadores de alta importância, tá? Dos mais importantes. Então, o que eu quero dizer com isso? Não necessariamente os principais jogadores do time vão aparecer na lista de mais utilizados, mas a tendência é que apareçam. Por exemplo, vamos lá, os jogadores que mais atuaram com o técnico Roger possuem 15 partidas, todos eles. São Breno, Pedro Jeromel, Bruno Alves, Bitelo. Esses jogadores atuaram 15 vezes. Nesta lista, há um outro com 15 jogos, e eu acho bastante interessante analisarmos isso. O nome dele é Elias. O Elias está no topo de jogadores que mais vezes entraram em campo sob o comando do técnico Roger nesta passagem do treinador. E isso é bastante emblemático. Não é à toa que o Elias conquistou a posição de titular, mas chama a atenção, porque ele, Elias, é o grande candidato a deixar o time do Grêmio nesta noite no jogo contra o Criciúma, o que pode dar até argumentos para você não acreditar que o Roger, de fato, irá tirar o Elias. Ele é um jogador muito utilizado. Se não começa, ele entra no decorrer do jogo. O Roger gosta muito do Elias, acredita que ele é um especialista de lado e é um atleta que está em desenvolvimento nas mãos do atual treinador gremista. Depois destes, atletas com 15 jogos, existe ali 2 com 14 e eles me chamam bastante atenção também. Campas, que já foi titular e está recuperando o seu posto, e o Janderson, que é considerado uma alternativa, como uma grande alternativa de velocidade. O Janderson é considerado um jogador importante para o grupo, e não é à toa que ele tem esta sequência. Se nós olharmos os minutos, ele não jogou tanto, mas ele sempre entra. O Roger gosta bastante e valoriza essa característica de velocidade. Depois nós temos, fechando a lista dos mais utilizados, Vijaçante, Lucas Silva e Gabriel Silva. Tirando aqui o Janderson, todos já foram titulares com o Roger, inclusive o próprio Gabriel Silva. No último jogo, contra o Ituano, ele começou jogando, mas não confirmou. Deve ganhar espaço ainda, deve ganhar minutos, mas como essa peça titular, por enquanto, ainda não confirmou o Gabriel Silva. Esses foram os atletas mais utilizados, e isso é bastante emblemático no sentido de entendermos as principais escolhas do técnico Roger. Agora, existem aqueles que ganharam poucas oportunidades, e toda vez que nós vamos olhar os jogadores que
poucos jogaram, é preciso sempre contextualizar. Porque, por exemplo, Kevin Quejada aparece na lista, Bob Sim, mas outros são importantes de avaliarmos, como Fernando Henrique. Ele entrou apenas uma vez, um volante que treina muito bem, o Fernando trabalha bem no dia a dia, pelo menos nós que acompanhamos os treinamentos, ele é um jogador interessante, mas na hierarquia ele está atrás do Thiago Santos, que segue lá no CT, trabalhando, não vem jogando, né, mas ele está lá fazendo parte do time reserva. Outro jogador que pouco atuou com o técnico Roger Machado, Benítez. 5 jogos, apenas 5 participações. E o Benítez, nesse meio tempo de Roger no Grêmio, ele esteve à disposição em todos os compromissos. Não é que ele teve, sei lá, um problema físico, não, ele está à disposição em todos os compromissos. O Thiago Santos jogou 6 vezes com o Roger Machado, a maioria delas quando o Roger chegou em Porto Alegre, que o Roger manteve o Thiago para mostrar que precisava mudar. Ele chegou até, né, deixar isso claro na entrevista, ele não podia mudar repentinamente numa peça tão experiente, então deu a sequência e depois fez a substituição. Tem 6 partidas o Thiago Santos sob o comando do Roger. Benítez tem 5 jogos e são os jogadores menos utilizados, ao lado ali do Fernando Henrique e do próprio Sarará, que acabou atuando 2 vezes, uma delas inclusive como lateral direito no último confronto pela necessidade que, né, a equipe teve na partida diante do Ituano. O técnico Roger também utilizou o Ferreira em apenas 4 oportunidades, mas esse é um jogador que, né, a gente precisa avaliar à parte por conta dos problemas físicos. Agora, que fica claro, a preferência do técnico Roger por determinados jogadores e também algumas observações negativas a respeito de outros, como do Benítez e como do Thiago Santos, eu acho que isso fica bastante evidente. É verdade que o Benítez tem tentado cativar o treinador, entrou contra o Ituano, ganhou alguns minutos, mas também já foi duramente criticado. Enfim, vamos acompanhar o que fará Roger Machado e se ele vai movimentar a lista dos seus favoritos nesta noite diante do Criciúma. O Grêmio vai mexer no time e o vídeo tá aí na tela, confere lá, deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.